Boa noite, meu nome é Matheus, eu faço parte da equipe 10 e nossa equipe ficou responsável por falar sobre vidro. E eu vou falar um pouco sobre a composição química e o seu estado de agregação. Sobre a composição química, ele é formado basicamente por areia, sódio, magnésio e cálcio. Porém, no mercado podem ter vários tipos de vidro, várias composições. Ele não foge muito desse padrão, mas dependendo da demanda do consumidor, vão ser construídos vidros adaptados para certas situações. Como assim? Se um vidro vai precisar passar por um grande choque mecânico, então vai ter que ser adicionado o óxido de alumínio, o L2O3, ou também conhecido como alumina. Outro exemplo, caso esse vidro precise passar por uma grande mudança, precisa ser resistente a essa grande mudança de temperatura, vai ser adicionado o óxido de magnésio. E isso mostra que o vidro pode variar de acordo com a demanda e que ele pode ter vários vidros diferentes, mesmo que a sua composição em si não vá mudar tanto assim. E quanto ao seu estado de agregação, foi levantada uma indagação há muito tempo sobre ele ser um sólido ou um líquido. Por que ele seria um líquido? Porque no momento em que ele sai do forno, ele sai em forma de líquido, um líquido amarelado, parecido com mel. Só que ele não é um líquido. E por que desconfiaram que ele seria um sólido? Por conta tanto do sentido, né, do tato. Você vê e acha que é um sólido. Porém, microscopicamente, ele não é um sólido. Por quê? Porque a estrutura molecular dele é desorganizada. Ela não é organizada como um sólido cristalino. E outra prova macroscópica também é que ele jogado no chão, ele se despedaça, mostrando que a sua estrutura não é tão desenvolvida quanto a de um sólido. E isso mostra que o vidro não é nem um sólido e nem um líquido. Ele é caracterizado como um material amorfo, ou seja, sem forma. Então, ele é simplesmente um material sem forma. Bom, agora que a gente sabe mais sobre a composição química do vidro, nós conseguimos falar um pouco mais dele na engenharia, né? O uso dele na engenharia. Então, a gente consegue trazer aqui um uso maior do que somente para ornamentos, para janelas, para portas de vidro, que são os exemplos mais comuns de uso do vidro que a gente vê na engenharia civil, por exemplo. Trazendo para o nosso lado da elétrica, a gente tem grandes usos do vidro, que são principalmente dados pela sua versatilidade. Então, o vidro ele é aplicado na engenharia elétrica por ser muito versátil. Então, a gente tem muitos exemplos, como em lâmpadas um pouquinho mais antigas, você tinha o uso do vidro, né, ali na incandescente, na fluorescente. Tem um material muito versátil que é a fibra de vidro. Então, ela é usada, por exemplo, para postes. Ela aguenta muita corrosão, é muito melhor do que o concreto. Ela consegue não conduzir eletricidade, né? Consegue ser um material isolante. Então, o uso dela, a pesquisa, acaba sendo muito importante. E a gente tem também os exemplos do vidro como um condutor, né? Então, hoje todo mundo tem na tela do seu celular, por exemplo, a questão do vidro ali na sua tela, nos tablets, e hoje no meio de propagação de informações mais rápido do mundo, que é a fibra ótica. Então, justamente por causa dessa versatilidade, a gente consegue aplicar o vidro de diversas formas na engenharia. A gente vai ver também nessa apresentação o que faz o vidro ele ser caracterizado como condutor ou como um isolante, e também veremos exemplos até mais interessantes do uso do vidro na engenharia elétrica, que seria até como um gerador de energia elétrica. Meu nome é Felipe Santos e eu vou falar um pouco sobre a condutividade do vidro. O vidro é um material isolante ou condutor? Bem, depende.
O vidro é uma matéria muito versátil e pode ser usado tanto para conduzir eletricidade quanto para isolá-la. Quer dizer, isso depende do tipo de vidro utilizado. Sim, existem inúmeros tipos de vidro. Alguns deles são isolantes, que são aqueles que têm um número reduzido de elétrons, e a maioria deles encontram-se fortemente ligados ao seu núcleo. Por exemplo, esses que estão aparecendo. Esse aqui, o vidro comum ou vidro de cristal, é utilizado como pratos e copos e apresenta composição de areia de sílica, cal e carbonato. Já esse aqui é o vidro borosilático, que apresenta óxido de boro e silicato na sua composição. Esses componentes químicos favorecem a não expansão do vidro quando ele é aquecido e facilita a moldagem dele. Um exemplo desses é a lâmpada. Ela aguenta muito calor porque é feito desse vidro. Existe também o vidro de chumbo, com alto teor de óxido de chumbo e que tem baixo ponto de fusão e alta densidade. É muito utilizado como protetor para radiação. Já alguns vidros condutores são fabricados com a adição de certos materiais condutores, como esses vidros aqui. A maioria deles são de óxidos, como óxidos metálicos e durante o processo de fabricação. Alguns exemplos dos vidros condutores incluem o vidro condutor de óxido de estanho, dopado com flúor, o vidro condutor óxido de iodo e estanho e o vidro condutor óxido de zinco dopado com alumínio. Cada um desses vidros é revestido com camada fina de cada respectivo óxido e todos são fortemente utilizados na aplicação de painéis solares, telas sensíveis e toque de dispositivos, como por exemplo um celular. Olá, eu sou o Juan Lourenço Freitas e vou apresentar sobre o vidro fotovoltaico. Por fim, o vidro fotovoltaico, também conhecido como vidro solar, é um tipo de vidro que possui a capacidade de gerar energia elétrica a partir da luz solar. Ele é projetado com células solares incorporadas em sua estrutura, permitindo a conversão direta de luz solar em eletricidade. A principal vantagem do vidro fotovoltaico é a sua capacidade de transformar superfícies transparentes, como janelas, fachadas de edifícios e até mesmo telhados, em geradores de energia solar. Ao contrário dos painéis solares tradicionais, que são opacos e geralmente instalados em estruturas separadas, o vidro fotovoltaico permite a integração perfeita da geração de energia em elementos arquitetônicos, sem comprometer a estética do ambiente. Além de sua utilização em edifícios residenciais e comerciais, o vidro fotovoltaico também pode ser aplicado em veículos, como carros, ônibus e trens. Nesses casos, ele pode ser usado para alimentar sistemas elétricos auxiliares, reduzir a carga da bateria e até mesmo fornecer energia para a propulsão do veículo. Apesar do potencial do vidro fotovoltaico, é importante ressaltar que a eficiência desses painéis é geralmente menor do que a dos painéis solares tradicionais, devido às limitações do material transparente. No entanto, o desenvolvimento contínuo da tecnologia está buscando melhorar a eficiência e a transparência do vidro fotovoltaico, bem como reduzir seu custo de produção. Em resumo, o vidro fotovoltaico é uma tecnologia promissora que combina as propriedades estéticas e funcionais do vidro com a capacidade de geração de energia solar. Suas aplicações vão desde edifícios residenciais e comerciais até veículos e dispositivos eletrônicos portáteis, contribuindo para a expansão da energia solar como uma fonte limpa e sustentável.